Meus pais cancelaram meu casamento porque minha irmã não estava em um bom dia. Supliquei para que reconsiderassem, mas foi aí que eles perderam totalmente a cabeça. Meu pai gritou: "Você não percebe que sua irmã não está no clima?" Madison, minha irmã, deu um sorriso debochado e zombou: "Como você pode ser tão egoísta? Só pensa no seu casamento, mas adivinha? Eu sou a verdadeira rainha desta casa." Minha mãe assentiu friamente e completou: "Nada vai acontecer até que ela diga que sim." Não discuti. Não implorei de novo. Apenas sorri, peguei minhas coisas e fui embora em silêncio, assistindo de longe a família perfeita deles desmoronar sem mim. Meu nome é Sarah, tenho 28 anos, e até o dia do meu casamento eu acreditava ter uma família amorosa. Meu noivo, Michael, e eu planejamos nosso casamento dos sonhos por mais de um ano. Guardamos cada centavo, reservamos o local perfeito, e meus pais prometeram ajudar nos custos, já que insistiram em convidar metade do círculo social deles. Na manhã do grande dia, eu estava me arrumando no meu quarto de infância quando minha mãe, Patrícia, entrou aflita, seguida de Madison, de 25 anos, ainda de pijama e com a maquiagem borrada do dia anterior. "Sarah, precisamos conversar", disse minha mãe, torcendo as mãos. Eu estava sentada à penteadeira, de robe de seda, aplicando minha maquiagem com cuidado. "O que houve? É algum problema com o salão?" Madison se jogou na minha cama de forma teatral, soltando um gemido exagerado. "Ai, eu me sinto horrível. Esse é literalmente o pior dia da minha vida." Olhei para ela pelo espelho. Madison sempre foi dramática, mas aquilo parecia demais até para ela. "O que aconteceu, Madgie? Está doente?" "Só não estou em um bom dia", resmungou, cobrindo o rosto com o travesseiro. "Tudo parece errado. Não consigo lidar com uma festa enorme agora." Minha mãe correu para o lado dela, acariciando seu cabelo como se fosse uma criança ferida. "Querida, o que podemos fazer para você se sentir melhor?" Virei na cadeira, confusa. "Sinto muito que não esteja bem, Madison, mas você pode simplesmente descansar durante a cerimônia. Não precisa ser minha madrinha se não estiver disposta." Nesse momento, ela levantou a cabeça, os olhos brilhando de repente. "Descansar no dia do seu casamento? Você faz ideia de como vai ser barulhento e caótico? Todas aquelas pessoas, todo aquele barulho, toda a atenção em você." "Bem, sim, é o meu casamento", respondi devagar, tentando entender para onde aquilo estava indo. Meu pai, Robert, apareceu na porta com uma expressão séria. "Sarah, precisamos conversar sobre algo importante." "Pai, estou no meio dos preparativos. A cerimônia começa em 3 horas. É justamente sobre isso. Achamos que o melhor seria adiar o casamento." Soltei uma risada, achando que fosse brincadeira. "Muito engraçado, pai. Podemos falar depois?" "Estou falando sério, Sarah", disse-lhe com frieza. "Sua irmã não está em condições emocionais para enfrentar um casamento hoje." O pincel caiu da minha mão. "Desculpa, o quê?" Madison se sentou na cama, de repente animada. "Eu disse a eles que estou passando por um momento difícil, e eles entendem que a família vem em primeiro lugar." "Família em primeiro lugar?", repeti, elevando a voz. "É o meu casamento." "Exatamente", ela respondeu, mais dramática ainda. "O dia inteiro é só sobre você. Sabe como isso é cansativo para os outros? Alguns de nós também precisam de apoio." Olhei de um para o outro, esperando que alguém risse e dissesse que aquilo era só uma pegadinha. Ninguém disse nada. "Vocês querem cancelar meu casamento porque a Madison está em um dia ruim?" Perguntei quase em um sussurro. "Não é só um dia ruim", defendeu minha mãe. "Ela está passando por um momento muito difícil." "Momento difícil?", exigi. "Ela terminou com o namorado de 3 meses semana passada." Respirei fundo, incrédula. "Isso acontece com todo mundo." Madison ofegou de forma teatral. "Como você ousa minimizar a minha dor? Só porque você vai casar não significa que é a única com sentimentos." Levantei, tremendo de raiva. "Madison, eu entendo que esteja chateada com o Tyler, mas planejo esse casamento há mais de um ano. Já pagamos tudo.
Os convidados provavelmente já estão a caminho. Ela deu de ombros. Então liga para eles e manda voltarem para casa. Uma verdadeira irmã entenderia que o bem-estar da família vem antes de qualquer festa. Qualquer festa. Eu disse incrédula. Isto é o meu casamento. Meu pai deu um passo à frente e consegui ver a expressão de irritação no rosto dele. Sarah, preciso que você se acalme e pense em alguém além de si mesma, pela primeira vez. Além de mim? Eu respondi. Pai, é o dia do meu casamento. Você não vê que sua irmã não está no clima? Ele gritou, o rosto ficando vermelho. Por que você está sendo tão egoísta com isso? Fiquei em choque. Em 28 anos nunca tinha ouvido meu pai levantar a voz comigo daquele jeito. Madison sorriu de canto e soltou um bufar debochado. Como você pode ser tão egoísta? Só liga pro seu casamento. Mas adivinha? Eu sou a verdadeira rainha desta casa. A sala caiu no silêncio, só o som do meu coração batendo forte preenchia o ar. Olhei para minha mãe, esperando que ela interviesse e trouxesse um pouco de sanidade para aquele pesadelo. Em vez disso, ela concordou com Madison e disse friamente, nada vai acontecer até ela dizer que pode. Senti como se estivesse em uma realidade distorcida. Essas eram as pessoas que me criaram, que disseram me amar a vida inteira e agora estavam dispostas a destruir o dia mais importante da minha vida porque minha irmã estava emburrada por conta de um término. Deixa eu ver se entendi direito, falei, com a voz estranhamente calma. Você quer que eu ligue para o Michael? Que eu avise todos os nossos convidados? Que eu ligue para o salão, para o buffet, para o fotógrafo, para a banda, e diga que vamos cancelar o casamento porque a Madison não está a fim de comemorar hoje? Agora você está entendendo? Madison respondeu satisfeita. E o dinheiro? Perguntei. Já pagamos milhares de reais em sinal. Meu pai fez um gesto com a mão, desprezando o assunto. Dinheiro não é tudo, Sarah. Família é mais importante. Família é mais importante, repeti devagar, olhando a sala e para aquelas 3 pessoas que me mostravam exatamente o quanto eu significava para elas. Minha irmã estava espichada na minha cama como se ela fosse dona do lugar. Minha mãe pairava sobre ela, protectora. E meu pai me encarava como se eu fosse a vilã daquela história. Sabe de uma coisa? Disse, me surpreendendo com a calma da minha voz. Você está absolutamente certo. Madison sorriu, satisfeita. Eu sabia que você ia ceder. Fui até o meu armário e puxei uma mala. A família realmente é mais importante que o dinheiro. O que você está fazendo? Minha mãe perguntou nervosa. Estou fazendo as malas. Comecei a jogar roupas na mala sem nem me preocupar em dobrar direito. Para onde? Meu pai exigiu. Estou me mudando, respondi com frieza. Já que Madison é a verdadeira rainha desta casa, obviamente não preciso ficar ocupando espaço aqui. Espera, o que? Você não pode simplesmente ir embora. Por que não? Perguntei, sem levantar os olhos da mala. Vocês deixaram claro que a minha felicidade não importa nesta família. Então por que eu ia ficar? Sarah, não seja ridícula. Podemos remarcar o casamento para o mês que vem, tentou minha mãe. Eu ri, mas não havia humor nenhum naquela risada. Mês que vem? Você faz ideia de como funciona o planejamento de um casamento? Perderíamos todos os depósitos, teríamos que remarcar tudo isso se os fornecedores ainda estivessem disponíveis e pedir aos convidados que reorganizassem suas agendas de novo. Então faremos um casamento menor, sugeriu meu pai, impaciente. Ou então, respondi fechando a mala com o zíper, eu vou ter o casamento que planejei com as pessoas que realmente me apoiam. Madison saltou da cama. Você não pode se casar sem nós. Somos sua família. São mesmo? Perguntei encarando-a nos olhos. Porque família normalmente não sabota os momentos mais importantes uns dos outros. Peguei meu celular e liguei para Michael. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, linda. Como estão os preparativos? Michael, preciso que me ouça com muita atenção, falei. Minha família acabou de me informar que está cancelando o nosso casamento porque a Madison está em um dia ruim. Houve um longo silêncio.
Desculpa, o quê? Você ouviu direito. Mas tem uma coisa, eles podem cancelar a participação deles no nosso casamento, mas não podem cancelar o nosso casamento. Sarah, não estou entendendo. Me encontre no cartório em 1 hora. Vamos nos casar hoje, só não da forma que planejamos. Meus pais e Madison estavam me encarando de boca aberta. Tem certeza? Michael perguntou com delicadeza. Mais do que de qualquer outra coisa na minha vida. As pessoas que realmente importam vão entender. Desliguei, peguei meu vestido de noiva e minha bolsa de emergência com itens de higiene. Volto depois para buscar o resto das minhas coisas. Sarah, espera. Minha mãe segurou meu braço. Podemos resolver isso. Soltei delicadamente. Não, mãe. Você deixou sua escolha muito clara. O conforto da Madison é mais importante que a minha felicidade. Eu entendi. Não era isso que queríamos dizer, protestou meu pai. É exatamente isso que vocês quiseram dizer, respondi. E tudo bem. Vocês têm direito às prioridades de vocês. Mas eu também tenho as minhas e elas não incluem mais tentar conquistar o amor e o respeito de pessoas que claramente não me valorizam. Madison começou a se desesperar. Sarah, você está exagerando. Eu só precisava de um dia. Um dia, repeti. Você precisava justamente do dia do meu casamento. O dia com que sonho desde criança. O dia que Michael e eu planejamos e economizamos durante tanto tempo. Você decidiu que a sua tristeza passageira por causa de um relacionamento de 3 meses era mais importante que isso. Não era só sobre o Tyler, ela protestou. Então sobre o que era, Madison? Porque do meu ponto de vista, parece que você não suportava a ideia de eu ser o centro das atenções por um único dia. O rosto dela ficou vermelho, e eu soube que tinha acertado em cheio. De mala na mão, lembranças começaram a vir à tona. Lembrei da minha formatura no colégio, quando Madison fez um escândalo porque o namorado não tinha ligado, e minha mãe passou a noite inteira confortando ela em vez de comemorar a minha conquista. Lembrei de quando fui aceita na universidade e Madison anunciou, no mesmo dia, que ia largar a faculdade comunitária, ofuscando totalmente a minha notícia. Lembrei de cada aniversário, cada conquista, cada momento que deveria ter sido meu e que, de alguma forma, sempre acabava girando em torno das necessidades de Madison. Sabe qual é a parte mais triste? Perguntei olhando diretamente para ela. Passei a minha vida inteira abrindo espaço para os seus sentimentos, suas necessidades, seus dramas. Mudei de curso na faculdade porque você disse que meu sucesso te fazia se sentir mal. Recusei oportunidades de trabalho porque você dizia que isso fazia você parecer um fracasso. Até adiei meu noivado por 2 anos porque você disse que não estava pronta para lidar com o fato de eu me casar antes de você. Passei minha vida adulta inteira me diminuindo para que você se sentisse confortável. A boca de Madison se abriu, surpresa. Claramente ela não esperava que eu relembrasse tudo aquilo. E hoje, no único dia que deveria ser completamente meu, você não conseguiu me dar nem isso. Sarah, não é, começou meu pai. Pai, por favor, não, interrompi. Não piore tentando mentir agora. Todos nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Madison nunca conseguiu lidar em não ser o centro das atenções, e vocês a vida inteira alimentaram esse comportamento. Virei-me para minha mãe. Você se lembra de quando entrei para a lista de honra no 2º ano da faculdade? Madison terminou com o namorado naquela mesma semana, e você me pediu para não comemorar demais porque seria insensível à dor dela. O rosto da minha mãe empalideceu. Sarah, eu. Ou quando consegui minha primeira promoção na empresa de marketing, e Madison estava desempregada na época. E você me pediu para não mencionar isso nas refeições de família porque poderia deixá-la triste. Situações diferentes, minha mãe disse, repetindo a mesma fala. Não, mãe, não eram, respondi. Todas eram a mesma situação, Madison se sentindo mal pelas próprias escolhas e eu sendo esperada a apagar minha luz para que ela não tivesse que encarar suas próprias falhas. Olhei ao redor do quarto mais uma vez. Hoje devia ser diferente. Hoje eu pensei, com certeza eles não vão transformar meu casamento numa história sobre a Madison. Mas eu estava errada. Vocês encontraram um jeito de fazer até isso girar em torno dela.
Madison tinha lágrimas nos olhos agora, mas eu notei que eram mais raiva do que tristeza. Eu não pedi nada disso. Pediu sim, falei com firmeza. Você pediu toda vez que fez um escândalo até conseguir o que queria. Pediu toda vez que transformou a notícia boa de alguém sobre os seus sentimentos ruins. Pediu hoje de manhã, quando decidiu que sua ressaca de término era mais importante que o meu casamento. Eu não posso controlar o que eu sinto, ela gritou. Não, mas você pode controlar como age diante desses sentimentos. Você tem 25 anos, Madison. Quando vai começar a assumir responsabilidade pela sua própria regulação emocional em vez de esperar que o mundo inteiro administre seus humores por você? Meu pai deu um passo à frente, com a face séria. Sarah, você está sendo desnecessariamente dura. Sua irmã está passando por um momento. Pai, pare. Minha voz ficou mortalmente calma. Só pare. Eu não quero ouvir mais uma palavra sobre o que a Madison está atravessando. Sabe o que eu estou atravessando? Estou tendo o dia do meu casamento destruído por pessoas que supostamente deveriam me amar incondicionalmente. O quarto ficou em silêncio. Lá fora, eu ouvia passarinho cantando e carros passando os sons normais de uma manhã de sábado no subúrbio. Era surreal que o mundo seguisse normalmente enquanto a dinâmica da minha família implodia naquele quarto. Quero que todos realmente pensem no que aconteceu aqui hoje, disse, com a voz firme apesar das lágrimas prestes a cair. Eu fiquei noiva há 18 meses. Marcamos a data há 1 ano. Vocês souberam desse casamento por 12 meses inteiros. Os convites saíram há 3 meses. A contagem final foi confirmada há 2 semanas. Tudo foi pago, planejado e preparado. Fiz uma pausa para que aquilo fizesse efeito. E esta manhã, 3 horas antes da cerimônia, vocês decidiram que deveria ser cancelado porque Madison acordou triste por causa de um cara que ela mal conhecia. Sarah, minha mãe tentou interromper. Não terminei, disse firmemente. Vocês entendem que 200 pessoas estão vindo para cá agora? A avó idosa do Michael veio da Flórida ontem. A tia e o tio dele vieram de Seattle. Minha amiga de faculdade, Jéssica, tirou folga do trabalho e combinou babá para os 3 filhos. A tia Rebecca dirigiu 8 horas desde Filadélfia. Os rostos deles foram ficando mais pálidos à medida que a realidade caía. Todas essas pessoas abriram mão da agenda, gastaram com viagem em hotel, compraram presentes, arranjaram quem cuidasse dos animais, planejaram o fim de semana todo para celebrar o Michael e eu. E vocês querem que eu ligue para todo mundo e diga, desculpa, esquece, a Madison está com sentimento sobre o ex, então não vai mais rolar. Madison parecia querer se enterrar no chão. Mas aqui é o que realmente parte meu coração, continuei, com a voz começando a falhar. Não é o dinheiro, nem a logística, nem sequer o constrangimento. É que meus próprios pais olharam para a filha no dia do casamento e decidiram que ela não valia a pena ser defendida. Minha mãe só começou a chorar agora. Sarah, nós achamos que você vale a pena. Não, vocês não, respondi, triste. Se vocês achassem que eu valia a pena, teriam dito a Madison que hoje é o meu dia e que os sentimentos dela pelo Tyler podem esperar 24 horas. Se achassem que eu valia a pena, teriam ajudado a processar as emoções dela sem cancelar o meu casamento. Se achassem que eu valia a pena, teriam imposto um limite com ela, pela primeira vez na vida. Os ombros do meu pai caíram. Pela primeira vez, ele parecia inseguro quanto à decisão deles. Em vez disso, vocês escolheram o caminho da menor resistência. É mais fácil me desapontar porque eu vou aceitar com elegância do que desapontar a Madison. Ela vai transformar a vida de vocês no inferno. Isso não é verdade, meu pai protestou, mas a voz lhe faltou convicção. Não é verdade? Eu perguntei. Quando foi a última vez que vocês disseram não a Madison sobre algo que ela realmente queria? Quando foi a última vez que fizeram ela lidar com a frustração sem suavizar a queda tirando algo de mim? Nenhum dos dois soube responder. Fui o bode expiatório da família a minha vida inteira, disse. As palavras saíram mais fortes do que eu me sentia. Toda vez que há um conflito, sou eu quem deve ceder. Toda vez que surge um problema, sou eu quem tem que sacrificar. Toda vez que a Madison está infeliz, sou eu quem tem que consertar abrindo mão de algo importante para mim. Fui até a comoda do meu quarto de infância e peguei uma foto emoldurada da nossa família do último Natal.
Todos parecíamos tão felizes e normais. Parecia outra vida. Eu me dizia que isso mudaria quando eu virasse adulta, que eventualmente vocês me viriam como uma pessoa individual cuja felicidade importava tanto quanto a da Madison. Mas, ali, naquele momento, percebi que isso nunca ia acontecer. Virei a foto com o rosto para baixo e peguei minha mala. Sarah, nós te amamos, minha mãe disse desesperada. Sei que vocês dizem que sim, respondi. Mas vocês me amam condicionalmente. Me amam quando é conveniente, quando eu não mexo no barco, quando eu aceito as migalhas de atenção que sobraram depois que a Madison pegou o que precisava. Esse não é o tipo de amor sobre o qual eu quero construir um casamento. O que você quer dizer? Meu pai perguntou, embora eu pudesse ver nos olhos dele que já sabia. Quero dizer que me recuso a ensinar aos meus futuros filhos que amor é algo que se ganha por ser o filho fácil. Me recuso a modelar uma relação onde as necessidades de uma pessoa vêm sempre em segundo plano. E me recuso a passar o resto da vida me perguntando se minha família vai aparecer por mim quando realmente importar, porque hoje eu tive a resposta. Madison finalmente falou, com a voz pequena e trêmula. Sarah, me desculpa. Eu não pensei. Não, Madison, você não pensou. Você nunca pensa em como suas ações afetam os outros. Você só sente algo e espera que todo mundo reorganize a vida ao redor desses sentimentos. Posso mudar? Ela disse, com a voz fraca. Talvez você possa, e eu realmente espero que você mude, mas não à minha custa. Cansei de ser seu sistema de apoio emocional. Cansei de ser a pacificadora da família. Cansei de me encolher para que você possa se sentir maior. Fui em direção à porta, parei e me virei. A propósito, talvez vocês queiram ligar para o local e cancelar. Eu odiaria que vocês desperdiçassem o dinheiro do meu pai no evento que não vai acontecer. Para onde você vai? Minha mãe perguntou, desesperada. Vou me casar com o homem que amo, cercada por pessoas que realmente se importam com a minha felicidade. Quando alcancei a maçaneta, Madison pulou da cama. Espera, você não pode simplesmente ir embora assim. Assista-me. E nós? E a nossa família? Ela implorou. Virei-me uma última vez. Madison, pela primeira vez na vida, você vai ter que resolver seus problemas sem usar a mim como escudo. Mãe, pai, vocês vão ter que lidar com os chiliques dela sem que eu esteja aqui para absorver a queda. Talvez isso finalmente ensine a vocês o que eu tento dizer há anos, que permitir um comportamento destrutivo não ajuda ninguém, nem mesmo a pessoa que vocês estão protegendo. Sarah, por favor, meu pai começou. Acabou, pai. Cansei. Cansei de implorar por migalhas de consideração de pessoas que deveriam me dar apoio total automaticamente. Cansei de explicar por que mereço respeito e amor básicos. Cansei de ser a sessão de terapia da família, onde todo mundo resolve seus problemas às minhas custas. Abri a porta e entrei no corredor. Ah, e Madison, da próxima vez que você tiver um dia ruim e precisar de alguém para culpar ou alguém que faça sacrifícios para o seu conforto, vai ter que encontrar outro alvo. Eu não estarei disponível. Saí daquela casa e fui direto para o apartamento do Michael, para organizar meus pensamentos e planejar nossos próximos passos. Mais tarde, naquela tarde, voltei à casa dos meus pais, quando sabia que eles estariam fora resolvendo coisas, para pegar o restante das minhas coisas. Arrumei tudo de forma metódica, fotos, livros, roupas e objetos pessoais que acumulei ao longo dos anos. Deixei a chave da casa no balcão da cozinha com um bilhete simples, obrigada por tudo. Desejo a vocês o melhor. Michael me encontrou no cartório com seu padrinho, Jake, e a esposa dele, Emma, que tinha sido minha madrinha de honra. Eles conseguiram reunir uns 15 dos nossos amigos mais próximos em cima da hora. Não foi o casamento de conto de fadas que eu havia planejado, mas foi perfeito à sua maneira. O juiz Martinez, que já havia casado vários dos nossos amigos, fez uma cerimônia linda. Eu usei meu vestido de noiva de grife dentro de um cartório e nunca me senti tão bonita. Michael chorou quando me viu, e eu soube que tinha tomado a decisão certa. A recepção foi no nosso restaurante favorito, onde o dono, ao ouvir o que havia acontecido, nos deu espontaneamente a sala de jantar privativa e um bolo de cortesia. Nossos amigos se uniram em torno de nós, transformando aquilo em uma celebração inesquecível.
Enquanto isso, meus pais tiveram que ligar para 200 convidados para cancelar o casamento. Tiveram que explicar para amigos e parentes que haviam cancelado o casamento da filha porque a outra estava triste por causa de um término. A vergonha social foi imediata e intensa. Naquela mesma noite, me mudei para o apartamento do Michael, e começamos nosso casamento em um espaço cheio de amor e respeito mútuo, algo que percebi que estava ausente na minha casa de infância há mais tempo do que eu gostaria de admitir. As consequências para minha família foram rápidas e severas. Primeiro veio o peso imediato: meus pais tiveram que fazer mais de 100 ligações para cancelar o casamento. Cada conversa era mais humilhante que a anterior, tentando explicar que cancelaram a cerimônia porque Madison estava passando por dificuldades emocionais. Minha tia Linda me contou depois que mamãe ligou para ela, chorando, tentando justificar a decisão. Patrícia ficava dizendo que Madison era frágil e precisava de apoio. Mas eu conheço essa menina desde que nasceu. A única coisa frágil nela é o ego quando não consegue o que quer. As rescisões com os fornecedores foram um pesadelo. A florista manteve meus pais 20 minutos no telefone tentando entender como uma família podia tomar uma decisão dessas na manhã do evento. O fotógrafo, que havia recusado 3 outros casamentos para nossa data, foi profissional, mas claramente ficou indignado. O buffet avisou que ficaria com todo o valor do adiantamento, já que o cancelamento foi no mesmo dia e por motivos pessoais, não por emergência. Meu pai confidenciou ao meu tio que perderam mais de $30 mil em depósitos não reembolsáveis e taxas de cancelamento de última hora. Mas nem isso foi a pior parte. A humilhação social foi devastadora. A notícia se espalhou rápido pelo círculo social deles. A senhora Henderson, vizinha da frente, perguntou diretamente à minha mãe no mercado: Patrícia, que tipo de pais cancelam o próprio casamento da filha? Mamãe aparentemente saiu correndo da loja sem comprar nada. Os amigos da igreja ficaram igualmente confusos e decepcionados. O pastor Williams, que estava escalado para celebrar a cerimônia religiosa, ligou para o meu pai para expressar sua preocupação com as prioridades da família. Robert, ele disse, em 30 anos de ministério, nunca vi uma família sabotar a felicidade da própria filha desse jeito. Até o clube de campo, onde meus pais eram sócios, se tornou um território desconfortável. Os parceiros de tênis deles começaram a evitá-los, e eles foram claramente desconvidados do churrasco anual dos Johnson, um evento no qual haviam marcado presença por 12 anos seguidos. Mas as consequências profissionais levaram alguns meses para se manifestar por completo. Meu pai trabalhava em um conceituado escritório de advocacia, onde valores familiares e reputação social pesavam muito nas chances de se tornar sócio. Quando a história foi se espalhando aos poucos, vários colegas começaram a questionar seu julgamento e sua capacidade de tomar decisões. Se o Robert não consegue administrar nem a própria família de forma racional, teria dito o sócio sênior David Walsh durante o retiro trimestral do escritório, como vamos confiar a ele nossos clientes mais importantes? As chances do meu pai de ser promovido a sócio, algo pelo qual vinha batalhando havia 8 anos, praticamente evaporaram da noite para o dia. Enquanto isso, eu estava construindo minha nova vida com intenção e cuidado. Michael e eu passamos a semana da nossa lua de mel procurando apartamento, buscando um lugar que fosse só nosso, onde minha família nunca tivesse pisado, onde pudéssemos criar novas tradições e memórias sem a bagagem da minha infância. Encontramos um lindo apartamento de 2 quartos em um bairro moderno do outro lado da cidade. Tinha paredes de tijolos aparentes, janelas enormes e uma varandinha perfeita para cultivar ervas e flores. O melhor de tudo, era longe o suficiente da casa dos meus pais para impossibilitar visitas inesperadas. Sair do meu quarto de infância foi libertador de um jeito que eu não esperava. Percebi que, há anos, eu vivia naquela casa como uma hóspede, sem nunca ocupar espaço de verdade, porque as necessidades da Madison sempre vinham em primeiro lugar. Ela tinha o quarto maior, a melhor iluminação, o closet, tudo conquistado com birras de infância que meus pais sempre preferiam acatar para evitar o drama. No nosso novo apartamento, eu finalmente me espalhei. Pendurei minhas artes nas paredes, organizei meus livros nas estantes, montei um home office para meus projetos de freelancer. Pela primeira vez na vida adulta, eu morava em um espaço onde não precisava considerar os humores ou as vontades de ninguém ao decidir sobre o meu ambiente. Michael foi incrivelmente apoiador nessa transição. Nunca disse que eu estava sendo dura demais ou que devia perdoar minha família mais rápido.
Ele tinha visto com os próprios olhos como eles me tratavam e entendia que cortar o contato não tinha sido uma decisão de raiva, mas sim de autopreservação e respeito próprio. Eu te vi se encolher durante anos, ele me disse uma noite, enquanto cozinhávamos juntos na nossa nova cozinha. Te vi duvidar dos seus próprios sentimentos, minimizar suas necessidades e inventar desculpas para pessoas que não mereciam sua lealdade. Ver você finalmente se colocar em primeiro lugar é, sinceramente, uma das coisas mais atraentes em você. 3 meses depois do nosso casamento, minha prima Jennifer me ligou com atualizações sobre a situação da família. O comportamento da Madison tinha piorado drasticamente sem eu lá para servir de escudo ou distração. Sarah, está muito ruim, Jennifer disse. A Madison colocou um cara chamado Derek para morar na casa dos seus pais sem pedir. Ele está desempregado, anda de moto a qualquer hora da noite e aparentemente tem problemas com bebida. Seu pai tentou dizer que ele não podia morar lá, e a Madison ameaçou sair de casa e nunca mais falar com eles. Então eles deixaram. Não só deixaram, como agora sua mãe cozinha jantar para ele todas as noites e lava as roupas dele. A Madison convenceu seus pais de que o Derek está passando por uma fase difícil e precisa de apoio. Eu não fiquei surpresa. Esse era exatamente o tipo de caos no qual Madison sempre prosperou e exatamente o tipo de situação que meus pais sempre preferiram alimentar em vez de enfrentar. E fica pior, Jennifer continuou. O Derek aparentemente traz amigos para beber e tocar música alta até 3 da manhã. Os vizinhos já chamaram a polícia 2 vezes por causa do barulho. Seus pais estavam mortificados, mas Madison disse que, se expulsassem Derek, nunca os perdoaria. E eles simplesmente aceitaram isso. Sua mãe parecia ter envelhecido 10 anos. Sarah, ela repetia, a Madison vai superar essa fase se dermos apoio suficiente. Mas, para ser sincera, parecia mais que Madison estava castigando-os por alguma coisa. Eu suspeitava que Jennifer tinha razão. Madison estava punindo nossos pais pelo que aconteceu no casamento, mas não do jeito que eles esperavam. Em vez de ser grata pelo apoio e proteção, ela testava os limites da tolerância deles, vendo até onde poderia ir agora que era a única filha em foco. Os resultados não foram bonitos. Em 6 meses, Derek convenceu 2 amigos desempregados a se alojarem temporariamente no porão dos meus pais. A casa virou um caos, com homens estranhos entrando e saindo a qualquer hora, fumando no quintal, deixando latas de cerveja e bitucas espalhadas, e tratando meus pais como hóspedes indesejados dentro da própria casa. Minha mãe chegou a ligar chorando para minha avó, pedindo conselhos. A vovó Rose sempre foi a matriarca da família, e sua opinião tinha peso. Patrícia, disse firme, você criou esse monstro, e agora precisa lidar com ele. Você escolheu a Madison em vez da Sarah, e isso é o resultado. Não dá para querer os dois lados. Mas o que eu devo fazer? Minha mãe perguntou desesperada. Ligar para Sarah, pedir desculpas por ter arruinado o casamento dela e implorar por perdão. Depois, expulsar a Madison e o namorado delinquente da sua casa e começar a agir como adultos, não como capachos. Eu não posso expulsar a Madison. Ela é minha filha. E a Sarah também é sua filha. Mas você a expulsou sem problema. Essa conversa me foi contada pelo meu primo Mark, neto da vovó Rose, e me trouxe uma sensação profunda de validação. Finalmente, alguém na família entendia o que tinha acontecido e responsabilizava meus pais por suas escolhas. Mas eles ainda não estavam prontos para ouvir. Continuaram sustentando os comportamentos destrutivos da Madison, esperando que a paciência e o apoio se transformassem, algum dia, naquela filha amorosa e grata que sempre imaginaram. Ao contrário, Madison viu essa tolerância como fraqueza e passou a forçar ainda mais os limites. 7 meses depois do meu casamento, ela anunciou que estava grávida. Derek desapareceu imediatamente, deixando apenas um bilhete dizendo que não estava pronto para ser pai e que viajaria para se encontrar. Madison voltou para o quarto de infância e se instalou, declarando que ficaria lá por longo prazo. Enquanto ela decidia os próximos passos, meus pais, já exaustos de meses de caos, mas ainda presos ao padrão de permissividade, entraram direto no modo avós. Começaram a pesquisar cuidados pré-natais, comprar móveis para bebê e planejar a conversão do escritório em quarto infantil. Mas o comportamento da Madison durante a gravidez era alarmante. Continuava tomando vinho no jantar e fumando, desprezando as preocupações dos meus pais como neurose antiquada.
Quando eles insistiam para que fosse ao médico, ela os acusava de serem controladores. Se continuarem me enchendo com cada detalhe, vou sair de casa e vocês nunca verão um neto, ameaçava sempre que alguém expressava preocupação. A gravidez terminou em um aborto espontâneo de 12 semanas. Embora tenha sido uma tragédia real, Madison usou a perda como mais uma arma de manipulação emocional, exigindo atenção constante e justificando comportamentos cada vez mais instáveis. Em vez de buscar ajuda ou elaborar o luto de forma saudável, mergulhou em uma sequência de relacionamentos destrutivos, cada um trazendo mais caos para a casa dos meus pais. Parecia decidida a punir todos ao redor pela sua dor, enquanto meus pais, consumidos pela culpa e pelo luto, não conseguiam impor limites. Enquanto isso, Michael e eu estávamos florescendo de um jeito que eu jamais tinha imaginado. Sem o drama e o vampirismo emocional da minha família, descobri reservas imensas de energia mental e emocional para investir em coisas positivas. Comecei a fazer cursos noturnos de design gráfico, algo que sempre quis mas nunca tive espaço para explorar. Michael e eu entramos para um grupo de trilhas e passamos a explorar montanhas nos fins de semana. Recebíamos amigos para jantares, viajávamos para regiões vinícolas em escapadas românticas e começamos a discutir seriamente o planejamento da nossa própria família. O mais importante, eu estava aprendendo o que significa um relacionamento saudável. Nossos amigos Kevin e Amanda viraram referência para mim. Eles apoiavam os objetivos individuais um do outro, celebravam as conquistas sem competição ou ressentimento e resolviam conflitos com diálogo, não com chantagem emocional. Observando-os, percebi o quão anormal sempre tinha sido a dinâmica na minha família. Em relações saudáveis, o sucesso de um não exige o sacrifício do outro. O mau dia de alguém não vira emergência de todo mundo. As necessidades de uma pessoa não atropelam automaticamente os planos e prioridades de todos ao redor. Eu também estava descobrindo quem eu era fora dos papéis familiares que carreguei por décadas. Sem a pressão de ser a responsável ou a pacificadora, percebi que sou ousada e aventureira. Passei a me posicionar mais no trabalho, apresentar novas ideias para clientes e assumir projetos desafiadores que mostravam minha criatividade e liderança. A promoção que recebi 8 meses depois do meu casamento foi resultado direto da nova confiança e foco que havia conquistado. Minha supervisora, Maria, mencionou especificamente durante minha avaliação que tinha notado uma mudança positiva significativa no meu desempenho e na minha postura profissional. Sarah, você parece mais decidida e firme do que há um ano, ela disse. Você está tomando iniciativa nos projetos, se posicionando nas reuniões e defendendo suas ideias com convicção. Esse é exatamente o tipo de liderança que queremos ver em nossos funcionários de nível sênior. Percebi então que gastar tanta energia administrando as emoções da Madison e pisando em ovos com meus pais tinha me deixado sem espaço emocional para crescer profissionalmente ou me desenvolver pessoalmente. Agora que eu tinha recuperado essa energia, era capaz de conquistas que nunca pensei serem possíveis. O contraste entre minha vida em expansão e a situação em colapso da minha família era gritante e devo admitir, até um pouco satisfatório. Senti-me validada pela decisão de me afastar e orgulhosa de finalmente ter escolhido meu bem-estar em vez da disfunção deles. 2 meses após o casamento, minha mãe me ligou chorando ao telefone. Sarah, a Madison está tornando nossas vidas um inferno. Ela grita conosco todos os dias, exige dinheiro o tempo todo e leva homens diferentes para casa todas as noites. Os vizinhos já estão reclamando do barulho. Sinto muito por ouvir isso, mãe, respondi com calma. Você pode voltar para casa e conversar com ela? Ela sempre escutou você. Na verdade, mãe, a Madison nunca me escutou. Ela escutou você e o pai, quando ensinaram a ela que os sentimentos dela importam mais do que os de qualquer pessoa. Isso não é justo, Sarah. Não? Vocês a ensinaram que fazer birra lhe garantia tudo o que queria. Que os momentos importantes dos outros eram menos significativos do que o desconforto passageiro dela. Agora se surpreendem porque ela aplica essas lições no dia a dia. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Nós cometemos um erro. Sim, cometeram. Você pode nos perdoar? Suspirei. Mãe, eu não estou mais com raiva. Mas perdão não significa esquecer ou voltar a ser como antes. Vocês deixaram claro quais eram as prioridades de vocês no que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Mas você se casou mesmo assim. Teve um lindo casamento.
Tive um lindo casamento porque me cerquei de pessoas que colocaram minha felicidade em primeiro lugar naquele dia. As pessoas que deveriam ter feito isso por obrigação escolheram não fazer. Meu pai entrou na linha. Sarah, nós somos família. Devíamos resolver isso juntos. Pai, família não significa aceitar um tratamento que você não aceitaria de estranhos. Se um estranho tivesse tentado cancelar meu casamento por um motivo tão ridículo, você acharia que ele estava louco. Mas porque são minha família, eu deveria simplesmente aceitar? Queremos consertar as coisas, ele disse desesperado. Eu aprecio isso. Mas não tenho certeza se vocês entendem o que consertar de verdade exigiria. 3 meses depois, Madison foi morar com um namorado que conhecia havia apenas 6 semanas, deixando a casa dos meus pais em ruínas. Ela deu festas enquanto eles viajavam, danificou móveis e roubou dinheiro da bolsa da minha mãe para bancar seu estilo de vida. Quando finalmente a confrontaram, Madison gritou que eles eram tóxicos e controladores e saiu dramaticamente, levando junto várias joias da minha mãe. Meus pais se viram sozinhos em casa pela primeira vez em anos, obrigados a encarar a realidade do que a família havia se tornado. Seus amigos já não os convidavam mais para eventos sociais desde o fiasco do casamento, parte por constrangimento, parte porque a forma como trataram a mim havia se espalhado. Parentes começaram a me procurar diretamente, expressando choque com o que aconteceu e decepção com o comportamento dos meus pais. Muitos estavam entre os 200 convidados que receberam ligações de cancelamento em cima da hora e ficaram perplexos com a explicação que lhes foi dada. Minha avó paterna foi especialmente crítica. A vovó Rose sempre fora a matriarca da família, mas estava visitando minha tia-avó no Arizona durante a semana do casamento e só soube da história completa ao voltar. Quando ouviu os detalhes, ficou furiosa. Na minha época, disse durante um almoço, o dia do casamento de uma filha era sagrado. O que seus pais fizeram foi vergonhoso. 6 meses depois do meu casamento, o relacionamento da Madison implodiu de forma espetacular quando ela descobriu que o namorado era casado. Ela apareceu na casa dos meus pais às 2 da manhã, bêbada e chorando, exigindo voltar a morar lá. Quando eles hesitaram afinal, tinham começado a aproveitar a paz em casa, ela fez um escândalo tão grande que os vizinhos chamaram a polícia. Meus pais foram forçados a aceitá-la de volta, mas dessa vez tentaram impor limites. Madison respondeu, tornando a vida deles ainda mais difícil, levando todo o drama do seu estilo de vida caótico diretamente para dentro da casa. Enquanto isso, Michael e eu prosperávamos. Usamos o dinheiro que gastaríamos no casamento luxuoso como entrada para um lindo sobrado. Eu recebi uma promoção no trabalho, e Michael abriu sua própria empresa de consultoria. Organizávamos jantares para os amigos, fazíamos aulas de culinária juntos e começamos a falar em ter filhos. Nosso casamento era construído sobre respeito mútuo e apoio, qualidades que eu achava normais, até perceber como minha família funcionava sem mim lá para absorver a negatividade da Madison. 1 ano após nosso casamento no cartório, Michael me surpreendeu com uma cerimônia de renovação de votos. Foi pequena e íntima, no nosso quintal, com luzes piscando e flores do nosso jardim. Dessa vez, eu estava cercada apenas por pessoas que realmente celebravam nosso amor. Meus pais souberam do evento por amigos em comum, mas não foram convidados. A mensagem era clara: eles tinham perdido o direito de participar dos momentos importantes da minha vida. Enquanto isso, Madison já tinha passado por mais 3 relacionamentos e 2 lugares diferentes para morar. Voltou para a casa dos meus pais 2 vezes, sempre deixando-os emocional e financeiramente esgotados. Seu padrão de criar caos por onde passava queimou pontes com amigos, colegas de quarto e namorados. 2 anos após meu casamento no cartório, minha mãe apareceu no prédio do meu trabalho na hora do almoço, abatida e desesperada. Sarah, preciso falar com você, disse, com lágrimas nos olhos. Aceitei encontrá-la em uma cafeteria depois do expediente. Madison está presa, ela disse sem rodeios. Sinto muito ouvir isso. Ela foi presa pelo 2º DUI, e desta vez também foi acusada de porte de maconha e cocaína. Na verdade, esse já é o 3º processo. No ano passado, teve um caso de furto em loja que conseguimos abafar. Agora ela pode pegar uma pena séria. Esperei ela continuar. Ela precisa de um advogado, um bom. Vai custar pelo menos $30.000. É caro, reconheci.
Sarah, nós já gastamos nossas economias de aposentadoria tirando ela de várias situações nesses últimos 2 anos. Não temos mais dinheiro. Olhei para o rosto da minha mãe. Parecia que tinha envelhecido 5 anos em 2. O que exatamente você está me pedindo, mãe? Você poderia nos ajudar com os honorários do advogado? Eu sei que é muito pedir depois de tudo o que aconteceu, mas ela é sua irmã. Tomei um gole do café, ganhando tempo para processar o pedido. Deixe-me ver se entendi. Você quer que eu gaste $30.000 para contratar um advogado para a irmã que sabotou de propósito o meu casamento porque estava de mau humor? O rosto da minha mãe desmoronou. Quando você coloca dessa forma, sou horrível. Sou horrível porque foi horrível, mãe. E agora você quer que eu a salve das consequências dos próprios atos, como sempre fizeram. Ela pode ir para a prisão, Sarah. É isso que acontece quando alguém dirige bêbada e é pego com drogas, ainda mais se não for a primeira vez. Como você pode ser tão fria com a sua própria irmã? Inclinei-me para frente. Mãe, quero que pense bem no que acabou de dizer. Eu sou fria porque não vou resgatar financeiramente a pessoa que arruinou meu casamento de propósito? E onde estava essa preocupação com frieza quando Madison sorria, feliz por destruir o dia mais importante da minha vida? Ela ficou em silêncio. Por 2 anos eu vi, de longe, a Madison virar a vida de vocês de cabeça para baixo. Ouvi por familiares sobre o caos, o drama, o peso financeiro, a manipulação emocional. E em nenhum momento alguém me procurou para pedir desculpas ou admitir que talvez, só talvez, tivesse feito a escolha errada naquele dia. Nós sabemos que cometemos erros. Vocês não cometeram erros, mãe. Vocês fizeram escolhas. Escolheram o desconforto passageiro da Madison em vez da minha felicidade para a vida inteira. Você escolheu permitir o comportamento destrutivo dela em vez de me apoiar em um dos maiores marcos da minha vida. Você decidiu priorizar a filha errada, e agora está lidando com as consequências disso. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela. O que você quer de nós, Sarah? Perguntou minha mãe. Eu não quero mais nada de vocês, mãe. Esse é o ponto. Passei 28 anos tentando conquistar o tipo de apoio incondicional que vocês sempre deram automaticamente para Madison. Eu fui a filha boa, a responsável, a que nunca causou drama ou pediu muito. E, quando mais importava, quando eu precisei que vocês estivessem ao meu lado no dia mais importante da minha vida, vocês escolheram ela. Achamos que você entenderia, ela murmurou. Entender o quê? Que os meus sentimentos não importam. Que os meus grandes momentos valem menos do que os ataques de fúria da Madison. Que ser a filha boa significa sempre ter que me sacrificar pela difícil. Retruquei. Ela não teve resposta. Eu me levantei para ir embora. Eu não vou ajudar a pagar o advogado da Madison, mãe. Mas não porque eu seja fria ou sem coração. É porque acobertar o comportamento destrutivo dela foi justamente o que a trouxe até esse ponto. Talvez, pela primeira vez, encarar consequências reais finalmente a ensine que ações têm repercussões. Sarah, por favor, implorou minha mãe. Eu tenho uma vida boa agora, mãe. Sou casada com um homem que coloca minha felicidade em primeiro lugar. Estou cercada de pessoas que celebram minhas conquistas em vez de ressentirem delas, e estou construindo uma família baseada em respeito e amor. Eu não vou colocar isso em risco para resolver problemas que não são meus. Deixei-a sentada ali e nunca mais olhei para trás. Madison acabou cumprindo 6 meses na prisão do condado e 2 anos de liberdade condicional. A experiência, pelo que ouvi através de parentes, foi transformadora. Ela ficou sóbria, começou a fazer terapia e lentamente começou a reconstruir a própria vida. Meus pais, por outro lado, foram obrigados a encarar a dura realidade: as escolhas que fizeram como pais tiveram consequências. Eles criaram um monstro.